Tem uma notícia aqui urgente, atenção, temos uma notícia urgente aqui. CPMI do 8 de janeiro acabou de aprovar a quebra de sigilo de algumas investigações do Supremo Tribunal Federal. Calma, essa manchete está um pouquinho too much, vou explicar. Os membros da CPMI aprovaram agora, na terça-feira, de manhãzinha, pouco antes da gente começar o programa, a quebra dessas investigações, e essa aprovação aconteceu depois de um acordo entre a base governista e a oposição que foi costurado. São 7 inquéritos que vão chegar para o colegiado. Tem aqui o número deles na reportagem da Revista Oeste. E o ministro Alexandre de Moraes teve uma conversa com o Arthur Maia. Lembra que eu falei para você que é o Arthur Maia pedindo bênção para o Alexandre de Moraes? A gente comentou aqui na semana passada. Só que o que acontece? São vários inquéritos, tá? A gente não tem noção de quantos inquéritos são, porque são milhares de pessoas que estão sendo investigadas e a gente questiona exatamente a maneira como os inquéritos foram instaurados. Só uma pergunta, o Alexandre que liberou esses 7 sigilos? O Alexandre, na conversa com o Arthur Maia, falou que compartilharia mais inquéritos que estão em sigilo daqui a um mês por conta da conclusão. Ele está esperando a conclusão dos inquéritos. Então veja bem. O inquérito está tramitando tudo em sigilo e ele está jogando para a CPMI os inquéritos já talvez finalizados, a gente vai descobrir. O que é absurdo, mas ok. Provavelmente são os casos mais graves. Será? Será que é o caso em que a pena foi de fato individualizada? A gente vai descobrir. Mas é só o Alexandre que filtrou, então... Mas tem um lado bom, né? Isso daí é um lado ainda obscuro, mas tem um lado bom. A CPMI aprovou também hoje a convocação do coronel Jean Lawande Júnior, oficial do Exército, o general Dias, ex-ministro do GSI, e Saulo Moura, ex-diretor da ABIN. Pra quando? Minha querida Geisiane. O Jean é citado em um relatório da Polícia Federal depois que algumas conversas dele com o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, foram vazadas. Na conversa, o Jean ele falou com o Cid. Ô, Marco Antônio, a CPI sempre foi um espetáculo. Antes de uma investigação, quando ela se torna uma investigação séria, o que é raro na história das CPIs, geralmente é um circo, é um teatro, uma pantomima de oposição e situação. Essa se transformou numa pantomima completa, porque ela acha que ela subverte a discussão desde a sua gênese. Eu acho que realmente, tudo bem, a convocação do Dias é um pequeníssimo alento, porque eventualmente a oposição vai ter a oportunidade de inquiri-lo sobre aquilo que é óbvio que está bastante taxativo. O general Dias, chefe da inteligência nacional, ele de alguma forma ajudou aqueles invasores a invadirem ainda mais, depredarem e orquestrou aquele tipo de coisa numa coisa que foi extremamente benéfica para o governo no sentido de demonizar toda a opinião. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes. Agora, a questão que se coloca é, a gênese da discussão já foi assimilada pela oposição. A deturpação da gênese da discussão já foi assimilada. Essas conversas sobre um potencial golpe não eram, na verdade, a conversa sobre um potencial golpe. Era a conversa sobre a potencialidade de um contragolpe. Por que se colocava depois das eleições? Todo mundo dizia isso. Todo mundo dizia isso. E esse todo mundo, entre aspas, foi censurado, foi perseguido e, em última instância, foi preso. Dizia-se que o Tribunal Superior Eleitoral tinha ultrapassado suas prerrogativas e tinha se comportado como um ator político parcial durante as eleições, proibindo o Bolsonaro de dizer certas coisas, como, por exemplo, que o Lula era amigo de ditadores, proibindo o Bolsonaro de dizer que Lula era ladrão, proibindo a participação da primeira-dama, proibindo a utilização de imagem do 7 de setembro, ou seja, dando uma chancela imensa para que Lula fosse um candidato que tivesse uma vasta vantagem essa indevida colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Posso até ser preso ou censurado pelo que eu estou dizendo. Agora, quando você assimila a ideia de que qualquer tipo de contraposição a esse abuso, entre aspas, do TSE é golpe, aí você já perdeu a narrativa. Que, na verdade, aí você já perdeu. É o que a Janaína falava, não, Bolsonaro salvou a democracia contra aqueles golpistas que estavam em redor. Não. Talvez houvesse uma conversa e falou, olha, a gente está vendo que o TSE não foi parcial. O que a gente pode fazer para frear essa parcialidade agora que a eleição está dada? Não sei. Eu também não sei. Mas a questão é, a gênese da discussão está deturpada. Quando chegar lá o general Dias, a única coisa que a oposição vai poder fazer é
você, eventualmente, todo mundo concorda, aí é unânime, entre as pessoas de bem, as pessoas que têm consciência da realidade, que aquelas invasões do 8 de janeiro foram completamente esdrúxulas, abusivas e criminosas. O que a gente não concorda é dizer que aquilo partiu simplesmente de uma ideia bolsonarista e dizer simplesmente que o governo não teve nada a ver com isso, quando a gente sabe que o Flávio Dino sabia, que o general Dias sabia e orquestrou, ajudou a orquestrar aquele tipo de coisa, a gente sabe que o Lula sabia, viajou para Araraquara, a gente sabe que toda a Guarda Nacional sumiu, de repente, e a gente sabe que aquilo foi proveitoso para o governo. É essa a narrativa objetiva que a gente pode dizer. Porque se a gente disser que houve um abuso do TSE, a gente pode ser preso. Exato. Só que é isso que a gente está entrando nessa onda deles. E aí a gente já perdeu de antemão pelo conceito da narrativa. Existe um outro...